Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, tentando ser o mais objetivo possível, que providência ou providências relevantes Vossa Senhoria tentou adotar no Ministério da Saúde e não conseguiu e por qual razão? Olha, eu acho que as primeiras seriam aquelas relacionadas se eu tivesse o ritmo do vírus. Eu acho que a falta de clareza da China e da Organização Mundial de Saúde durante 45 dias foi determinante não só para o Brasil, mas para o mundo. Depois, a falta de condições internacionais de falta de liderança. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. Eles vão ter que se entender. Foi Estados Unidos passando por cima, a Alemanha passando por cima, houve a guerra das máscaras, houve medidas completamente desumanas naquele período mundialmente que não deixavam, que nos imobilizou, né? A nossa desindustrialização é um crime, é uma burrice. Eu gostaria de muito ter podido contar com muita coisa. Agora, a única coisa que eu posso dizer, senador, é que todas as medidas que eu tomei foram pela ciência e com o máximo de zelo que eu podia tomar. Perfeito. Que providência ou providências relevantes Vossa Senhoria tentou adotar no Ministério da Saúde e não conseguiu e por qual razão? Olha, eu acho que as primeiras seriam aquelas relacionadas se eu tivesse o ritmo do vírus. Eu acho que a falta de clareza da China e da Organização Mundial de Saúde durante 45 dias foi determinante não só para o Brasil, mas para o mundo. Depois, a falta de condições internacionais de falta de liderança. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente
não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. O mundo claramente não tem governança mundial para um problema como esse. Eles vão ter que se entender. Foi Estados Unidos passando por cima, a Alemanha passando por cima, houve a guerra das máscaras, houve medidas completamente desumanas naquele período mundialmente que não deixavam, que nos imobilizou, né? A nossa desindustrialização é um crime, é uma burrice. Eu gostaria de muito ter podido contar com muita coisa. Agora, a única coisa que eu posso dizer, senador, é que todas as medidas que eu tomei foram pela ciência e com o máximo de zelo que eu podia tomar. Perfeito.